As franquias de terror podem não ser famosas pela sua capacidade de manter a qualidade durante todas as suas sequências, mas são as mais longas séries de filme no cinema e as que mais fazem dinheiro. Isso se deve ao fato de terem muitos filmes e do orçamento deles serem muito mais baixos do que um blockbuster comum, fazendo com que seus lucros sempre sejam muito maiores. No vídeo de hoje vamos ver um top 10 das franquias de terror que mais lucraram no cinema. Será que a sua franquia favorita tá aqui? Fica comigo e vamos descobrir. Oi, eu sou a Aline Lauca, escritora de suspense, e sejam bem-vindos à Ala Secreta. Antes de contar a fofoca de quem tem mais dinheiro no bolso, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda esteja perdendo seu tempo sem ser inscrito. É sério, só tem vantagem. Você vai receber notificação dos vídeos assim que eles saírem, vai poder assistir assim que forem publicados, vai receber notificação das enquetes que eu publico aqui, poder votar em qual vai ser o próximo vídeo, dar sugestão de tema, participar dos vídeos interativos, sério. O que falta é motivo para você não ser inscrito. Pronto? Já clicou no botãozinho vermelho? Ok, então vamos começar. Em 10º lugar, a franquia Pânico, que faturou 608 milhões de dólares em 4 filmes. Já começamos de cara com uma das minhas franquias favoritas. Pânico é uma daquelas franquias que foi super importante pro gênero e conquistou fãs mundo afora. Nos anos 90, a sequência sem sentido das grandes franquias estava esfriando o gênero. Todos os filmes de Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Halloween, por exemplo, repetiam os mesmos clichês sem parar em suas continuações que chegavam todos os anos no cinema. O grande boom que o terror teve nos anos 80 estava começando a deixar um gosto amargo na boca dos fãs. E aí veio Pânico, um filme de terror autoconsciente que ironiza e subverte os clichês e surpreende em sua trama. O primeiro filme trazia Sidney Prescott, uma estudante que se vê alvo de um assassino mascarado que vem matando outros estudantes, fazendo joguinhos antes de matá-los. A franquia não apenas zomba das repetições dos outros filmes, mas respeita seu gênero e dá voz ao que os fãs já vinham dizendo há tempos. Não é à toa que a franquia toda, no geral, sempre foi muito bem nas bilheterias, que a série derivada também tenha sido um sucesso, mesmo que tenha desandado na 3ª temporada, e que, 11 anos depois do último filme, um próximo está em produção e chega no cinema ano que vem. Com certeza, outro sucesso nos lucros. Em 9º lugar, a franquia Halloween, com 642 milhões de dólares. Essa daqui teve mais filmes para poder lucrar e entrar nessa lista, já que até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, a franquia conta com 11 filmes. O 12º tá chegando no mês que vem. Aqui está um dos filmes de terror que mais influenciou no cinema. Desde seu sucesso estrondoso lá no primeiro filme em 78, a maioria dos filmes que vieram depois, principalmente os filmes de slasher, vieram para surfar na onda do sucesso dele. Halloween foi responsável por dar largada ao terror popular que continua até hoje. Não foi o primeiro filme slasher já feito, mas na lista dos mais importantes está no mínimo no top 2. Trazendo a história de um psicopata completamente desprovido de qualquer senso de culpa ou remorso, Michael Myers é apresentado como sendo o mal encarnado, e por isso não pode ser parado com balas ou explosões ou facadas. E olha que eles tentam, viu? A franquia teve seus altos e seus baixos sendo muito baixos mesmo, mas nada diminui o impacto que esse filme aqui teve no gênero ou o amor dos fãs pela franquia. Com mais 2 filmes engatilhados para trazer de vez um final digno para Laurie e Myers, Halloween tem potencial para subir de posição nessa lista uma última vez, antes de ser guardada na gaveta por mais um tempão até sua próxima ressurreição. Em 8º lugar, Premonição, faturando 665 milhões de dólares. Essa franquia aqui é motivo para estudo de caso, deu até vontade de fazer um vídeo inteiro falando só sobre ela. Com uma trama interessante, a franquia começou bem simples. Um grupo de jovens sobrevive a um acidente de avião depois que um deles tem uma visão do que aconteceria. Mas eles então descobrem que a morte não gosta de ser enganada, e um a um, na ordem que deveriam ter morrido no acidente, eles passam a morrer das formas mais inventivas e improváveis que Hollywood conseguiu imaginar. O que sempre chamou a atenção nesses filmes é a forma como eles morrem. É sempre uma série de pequenos acontecimentos aparentemente sem importância que no fim resultam em alguém sendo morto de maneiras absurdas. A febre que esse filme virou foi algo inimaginável. A prova é que mesmo tendo 6 filmes a menos que Halloween, entra na frente dele aqui na lista. Com apenas 5 filmes, a franquia conseguiu ter os seus altos e baixos. Furos no roteiro como um lindo queijo suíço, cenas inesquecíveis e outras que a gente queria esquecer. Trouxe personagens icônicos e outros que a gente nem lembra que existiu, conseguiu também desafiar as leis da física e da química e fazer a gente morrer de medo de coisas tipo montanha-russa, anzol de pesca ou pontes.
Mesmo nunca tendo uma alta qualidade, essa franquia foi importante pro terror e conseguiu seu lugar ao sol entrando na lista das maiores bilheterias. Chega a ser estranho como deixar essa franquia quieta por tanto tempo desde o seu último filme. Agora, dando um salto no valor de bilheterias, vamos ao 7º lugar, com Atividade Paranormal e os seus 890 milhões de dólares. Quando eu criei o canal, eu sabia que chegaria o momento de falar sobre as minhas opiniões, que possivelmente é bem diferente da de muitos de vocês, e eu acho que essa daqui é uma delas. Eu era pequena quando eu vi Atividade Paranormal pela primeira vez e aquele filme me aterrorizou. Desde então eu fui no cinema assistir todas as continuações. Mesmo quando a franquia começou a se enfiar no buraco, eu ainda ficava animada quando eu ouvia sobre um novo lançamento e eu ia lá assistir. Nessa bilheteria aqui eu ajudei, viu? O último filme me desanimou completamente, mas eu não consigo falar de Atividade Paranormal sem ser com o respeito que eu acredito que essa franquia merece. Todos os filmes, mesmo que alguns tenham destoado dos outros, são sempre bem mais lentos que um filme de terror que o grande público está acostumado a receber. Sem jumpscares a cada 10 minutos, sem demônios aparecendo em frente às câmeras, sem doutor roteiro para mastigar tudo. Bom, infelizmente nem todos os filmes mantiveram isso, mas esse não é o ponto. O ponto é que, mesmo sendo diferente, mesmo tendo um ritmo que a maioria do público não gosta, eu inclusa, essa franquia conseguiu se manter bem nas bilheterias e trazer as pessoas para mais e mais, mesmo a qualidade caindo a cada filme. Ainda que o lucro dos filmes tenha caído cada vez mais desde o terceiro, ainda conseguiu emplacar um bom lugar nessa lista com apenas 6 filmes. Para entender melhor por que a franquia conseguiu sustentar tão bem, basta ter uma noção do sucesso estrondoso que foi o primeiro filme. O investimento para fazer o filme foi de 15 mil dólares, e eles fizeram 196 milhões e 600 mil dólares de bilheteria. É até hoje o filme mais rentável da história do cinema, um feito que muito dificilmente vai ser ultrapassado por outro. Felizmente ou infelizmente, um próximo filme vai chegar nos cinemas ano que vem. Esse daí eu já não sei se vai ajudar na bilheteria. Em 6º lugar, a franquia de filmes com Hannibal, com 924 milhões de dólares. Essa franquia aqui se diferencia das outras na lista por não ser uma sequência de filmes, mas na verdade um conjunto de filmes que foram baseados na mesma obra com os mesmos personagens. Apesar de ter começado lá em 1986 com O Caçador de Assassinos, onde aquele carinha do CSI faz o papel de Will Graham, os filmes dessa saga só se popularizaram com O Silêncio dos Inocentes, que é tipo o único filme de terror que não foi esnobado pelo Oscar, levando 5 dos prêmios principais. Esse, na verdade, foi um dos motivos que fez com que a bilheteria desse filme fosse tão alta. E as sequências conseguiram surfar na onda do sucesso dele, garantindo seu lugar aqui na lista. Aqui são considerados 5 filmes: Caçador de Assassinos, O Silêncio dos Inocentes, Hannibal, Dragão Vermelho de 2002 e Hannibal: A Origem do Mal. Em 5º lugar, não surpreendentemente, temos a franquia Jogos Mortais, somando mais de 1 bilhão de dólares. Pode parecer muito dinheiro, e pra gente é mesmo, mas pra uma franquia que tem 9 filmes, 1 bilhão não é tanto assim. Vale lembrar que franquias como Halloween, que tem muitos filmes, mas que também são muito antigas, tem a desvantagem da inflação e a própria cultura de ir no cinema. Mas Jogos Mortais começou apenas em 2004, então não sofreu muito por isso. O que fez a franquia sustentar por tanto tempo foi o baixo orçamento para suas produções, que sempre lucraram com os fãs sedentos para ver o festival de gore que os filmes oferecem. Gore é aquele terror gráfico, sangrento e nojento, a base da franquia. Esse daqui é outro na listinha dos filmes importantes pro terror. O primeiro filme foi feito com apenas 1 milhão de dólares, poucos atores e nenhuma esperança, e trouxe um retorno de 55 milhões. Foi aí que os olhos dos produtores de Hollywood cresceram e novos filmes vieram. Não apenas a franquia, mas outros filmes de terror com baixíssimo orçamento, que tinham a intenção de pegar a sua parte nessa grana toda que estava rolando por aí. Em 4º lugar, It, a Coisa, com absurdos 1 bilhão 170 milhões de dólares. E você pode me perguntar, absurdo por quê, Aline? Porque essa franquia só tem 2 filmes, é a menor de toda a lista e conseguiu emplacar 4º lugar. Mas é claro que isso não veio sem justificativa. It já teve adaptações no passado que são muito respeitadas até hoje. Os filmes são baseados num livro de Stephen King e não é exagero dizer que esse cara tá em alta na indústria do cinema faz anos. A nova interpretação do palhaço assassino também teve seu peso nisso e os atores mirins que trouxeram seus fãs de outras produções. Mesmo com tudo isso, o que essa nova versão de It fez foi bem histórico. Esses filmes trouxeram muita gente pro terror e foram uma ótima introdução pro gênero, mesmo que o segundo filme não tenha chegado perto do que foi o primeiro. Bom, pelo menos isso já ensina os novatos a nunca terem expectativas para uma continuação. Em 3º lugar, Resident Evil, com 1 bilhão 230 milhões de dólares.
A franquia Resident Evil não é só uma das maiores do terror, como também é a franquia de filmes inspirados em videogame de maior sucesso em questão de bilheteria. Apesar de ter deixado de focar no terror e ir mais pro lado da ação com o passar nos filmes, ainda se configura como uma franquia de terror, e uma super bem sucedida, tendo cada novo filme lucrado mais que o anterior, o que vai mais ou menos contra a crítica dos filmes que só vai piorando. Em segundo lugar, adivinha quem chegou? Quem que não pode faltar numa lista desse canal? Ela mesma, a franquia Alien, com mais que merecidos 1,720 bilhões. E infelizmente aqui não podemos considerar só o que a gente quer, e filmes como Alien vs Predador 1 e 2 e as porcarias de Prometheus e Covenant também são contados. Mesmo assim, isso aumenta a grana que a franquia vale, então é válido. O horror com ficção científica que chegou lá em 79 é um desses filmes super importantes que ditou como tudo viria a ser a partir daquilo. Com uma protagonista que não é uma final girl chorona que fica correndo de um lado para o outro, implorando por misericórdia, mas uma heroína badass que assume a liderança e consegue se salvar e salvar o seu gatinho, e um dos melhores vilões do cinema, o alienígena geneticamente projetado para ser o melhor em sobrevivência, essa franquia se cristalizou na história como uma das mais importantes e mais influentes de todas. Claro que esse pudim desandou quando começaram com a desgraça das prequels, aquelas histórias de origem, mas é fácil fingir que elas nunca existiram e aproveitar os 4 filmes originais que, por mais que não tenham conseguido manter a qualidade, ainda são ótimos filmes e merecem a sua atenção. O universo Alien é enorme. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre 6 histórias de Alien que você provavelmente nunca ouviu falar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês verem depois. Também tem o jogo Alien Isolation, que é um dos melhores jogos adaptados do cinema. 15 horas de gameplay assustadora que oferece uma experiência super imersiva e incrivelmente satisfatória para os fãs. E tem uma série que vai chegar logo logo. E em primeiríssimo lugar na nossa lista, a franquia Invocação do Mal e seus incríveis 2 bilhões de dólares. Tem alguém surpreso? Não, né? A primeira franquia a criar um verdadeiro universo Marvel de filmes de terror, ou seja, vários filmes que estão conectados e que cada vez mais expandem a sua história em comum. Nessa contagem de bilheteria aqui, eles estão contando com A Maldição da Chorona, mas como eu já disse num outro vídeo por aqui, o diretor desse filme, que também dirigiu Invocação do Mal 3, infelizmente, já disse que não faz parte. Mas mesmo tirando a bilheteria desse filme daqui, a franquia Invocação do Mal continua disparado em primeiro lugar. Não só o fato desses filmes serem conectados que fez com que eles fossem um sucesso tão grande, mas o simples fato deles serem bons filmes, em sua maioria pelo menos. Invocação do Mal é a prova de que começar bem é a melhor coisa que se pode fazer, já que o primeiro filme que nos apresentou esse universo conquistou fãs apaixonados que sempre voltam para ver mais. A construção de bons personagens com quem a gente se importa também influenciou nesse sucesso. E infelizmente estamos vendo a franquia ter um momento não tão bom agora, mas seguimos a esperança de que o momento dos altos volte logo. Você ajudou com alguma dessas bilheterias? Qual é a sua franquia favorita? Deixa aqui embaixo nos comentários. As informações sobre as bilheterias dessa franquia foram tiradas do site Screen Rant e eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram ver. Se viu o vídeo daqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber os vídeos novos toda semana e deixar o seu like se você gostou. Eu vou deixar aqui do lado alguns outros vídeos que você pode gostar sobre terror também. Eu espero que você tenha gostado dessa lista, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.